E agora eu venho aqui para conversar com a Andresa Fernandes, que vai falar para a gente quais alimentos ajudam no tratamento da hepatite. E se você tiver aí alguma dúvida ou pergunta, dá tempo de você mandar. Eu vou emendar essas perguntas antes da gente conversar, okay. Andresa. Obrigada por ter vindo, minha querida. Muito bom ter você aqui. A gente estava na cozinha aprendendo a fazer uma receita com salmão. E o Marco Aurélio, do Rio de Janeiro, ele gostaria de saber qual a contribuição do salmão para o combate à hepatite e também se utilizar o salmão que já foi congelado perde as suas propriedades. Um beijo, Marco Aurélio. Obrigada, viu? Com relação ao combate à hepatite, a prevenção é a melhor coisa. Agora, na alimentação, quanto mais natural for o alimento, melhor. Então, o salmão ele entra como fonte de ômega 3, a maior fonte dele, que é um ácido graxo essencial, que tem vários benefícios para a saúde. Eu diria que ele não ajuda a combater, mas ele é um bom alimento, assim como os peixes de carnes mais brancas e menos gordurosas. Uhum. Entre as carnes que são permitidas na hepatite, o salmão e os peixes brancos são essas carnes. Carnes vermelhas devem ser evitadas. Com relação ao congelamento, o que ele perguntou? Se perde as propriedades. Eu acredito que não, porque o peixe que produz ômega 3, um ômega 3 de maior qualidade, ele em peixes de águas profundas e geladas. Uhum. Então, eu acredito que não. Tudo que for fresco é muito melhor do que o alimento congelado. Mas, por exemplo, nós não moramos numa região de mar. Sim. Então, o salmão que a gente come aqui provavelmente foi congelado para chegar até aqui e foi descongelado. Então, é muito mais válido se comer um peixe, no caso da hepatite, do que comer uma carne vermelha, que deve ser evitado. Então, eu acredito que ele não perca todo o potencial de ômega 3 por ser um peixe de água profunda e gelada. Ótimo. Bom, então vamos começar agora um pouco antes, vamos voltar. Vamos. Quais são os alimentos que são essenciais para a nossa alimentação diária, cotidiana, que podem nos ajudar a prevenir a hepatite? Ótima Andresa. Pergunta. Como a hepatite ela é viral, primeira coisa, nós precisamos estar com a nossa imunidade em dia. E aí, falando em imunidade, não tem como falar de sistema imune sem falar de intestino. Nós precisamos ter uma proteção intestinal importante. Então, nós precisamos de consumir alimentos que favorecem um bom funcionamento do intestino para que eu tenha uma multiplicação da minha colônia de bactérias gram-positivas no meu intestino, porque elas fazem uma importante barreira de proteção, nos protegendo de várias doenças, inclusive de doenças hepáticas. Então, eu preciso cuidar bem do meu intestino, garantir que ele funcione todos os dias e alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, as vitaminas do complexo B. Elas fazem uma hepatoproteção muito interessante. O fígado ele precisa de complexo B para ele estar protegido. Então, todas as frutas que contenham essas vitaminas do complexo B. Quais as frutas que contêm vitaminas do complexo B, né? O abacaxi tem vitaminas do complexo B importante, a banana tem vitaminas do complexo B importante. Eu trouxe aqui alguns alimentos, a maçã também tem algumas vitaminas do complexo B. Então, resumindo, frutas no geral são excelentes promotoras de saúde, fontes de vitaminas de complexo B. As carnes, elas são fontes de complexo B também. Mas no caso da hepatite, as carnes vermelhas, por precaução, devem ser evitadas, assim como todos os alimentos que sobrecarregam o fígado, como, por exemplo, as farinhas refinadas. Farinhas brancas, pães, bolos, biscoitos, bolachas, torradas, isso deve ser evitado. E para a gente fazer uma proteção hepática interessante, nós também precisamos
do mineral importante encontrado em todas as folhas verdes escuras, que é o magnésio, que está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas, inclusive na produção dos fatores coenzimáticos, que vão fazer as nossas enzimas digestivas funcionarem bem. Então, todas as folhas verdes escuras, couve, rúcula, agrião, espinafre, lembrando sempre que elas precisam ser bem higienizadas, porque a má higienização é uma fonte de contágio da doença, da hepatite. Então, precisa ser bem higienizada. Pode falar uma receitinha para higienização rapidinho? Claro, claro. 10 gotinhas de hipoclorito de sódio em 1 litro de água, deixa por volta de uns 20 a 30 minutos e depois enxágua bem essas folhas. Lava, enxágua, deixa de molho no hipoclorito, depois enxágua novamente para preparar para o consumo. Uma outra dica importante é que... Pode ser água sanitária? Pode ser água sanitária e uma colher de sopa. É porque para 1 litro? Para 1 litro. O hipoclorito, ele já vem na diluição correta, que é o cloro diluído a X%, que é próprio para ser usado no alimento. Caso não tenha, pode usar água sanitária, mas tem que lavar bem para que a gente não livre de um vírus e intoxique por contaminação de produto químico. Com certeza, né? Tem que lavar bem o cheiro, tudo isso, né? Exatamente. É deixar o tempo certo, né? Deixar 15 minutos suficiente, né? 20 minutos no máximo. E enxaguar bastante. Enxaguar bastante, exatamente. Tá? E também tem soluções prontas também. Elas podem ser usadas, Andresa, para poder sanitizar as folhas, as frutas? Essas prontas, tem umas cápsulas, podem ser utilizadas desde que contenham enxágue. Eu não confio em nada que não enxágua. Sim, porque você sair do fogo e cair na brasa, sim, né? Claro, se você tem que enxaguar. Tem uma contaminação química, você pode arrumar um outro problema de saúde. Verdade. Bom, o que você trouxe aqui pra gente que é bom para, como você falou, para a gente estar forte, para a imunidade do nosso organismo? Para reforçar a nossa imunidade. Isso, a gente está preparado. A gente está falando aqui especificamente da hepatite, mas a gente sabe que se a gente estiver com o nosso corpo pronto para combater qualquer outro tipo de vírus, a gente vai estar pronto para combater eles, né? Todos. Exatamente. E outros tipos de doenças. E outras também. Doenças hepáticas também, né? Doenças do fígado, como a esteatose, a cirrose. Esses alimentos que eu trouxe aqui, eles ajudam muito na regeneração dos hepatócitos, que são as células hepáticas que são lesadas nesses casos, né? Eu trouxe um suco verde e ele tem como base o abacaxi. O abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima digestiva importante. Se a pessoa não tiver alergia ao abacaxi, ela usa. Se ela tiver, ela pode usar só o limão. Porque o limão tem um fitoquímico que chama limoneno, que é um poderoso antioxidante, que combate a produção de radicais livres, que podem ser geradas por gordura no fígado, e que combatem a produção de radicais livres, que é aumentada significativamente em casos de doenças hepáticas, né? Então, eu coloquei o abacaxi, o limão, a couve e o gengibre. Não adocei com nada, bati no liquidificador e o ideal é tomar sem coar e sem adoçar. A fibra, na hora, tá? Porque a vitamina C presente no abacaxi e no limão, que também é um antioxidante maravilhoso, ela se perde com o tempo de exposição e com a luz. Por isso que se a gente deixa um suco, por exemplo, de laranja ou de limão pronto na geladeira, faz ontem à noite para tomar hoje no café da manhã, a vitamina C foi embora, porque ela se perde com o tempo de exposição. Então, de preferência, tomado na hora. Ou se a pessoa estiver aqui para o trabalho e ela bater de manhã para tomar no meio da manhã, também não tem problema. Sim, mas vai 2 horas perder, depois... vai perder, mas não vai perder tanta quantidade do que se deixar já pronto há muito tempo, né? Eu trouxe aqui também um chazinho que é excelente para auxiliar no tratamento. Né? Pode experimentar. Não tem nada de açúcar, ele está bem concentrado, mas está muito saudável. Tá maravilhoso. Já perdeu um pouquinho, né? Porque já está aqui há há muito tempo. Já perdeu, porque está aqui a gente gravando. Nossa, aqui. Mas é muito bom, muito gostoso. Não precisa adoçar de jeito nenhum, De jeito nenhum. E o suco verde é interessante porque quando a gente tem o hábito de consumir diariamente, a vitalidade, a disposição e a energia que ele dá é muito bacana. A gente sente os benefícios na saúde. Todo paciente que chega para mim com glicose alta, triglicérides alto,
problemas hepáticos, suco verde é uma prescrição que não pode faltar. E eu oriento sempre, toma como se fosse remédio. É muito mais fácil tomar um suco verde do que ficar dependente de remédio o resto da vida. E é gostoso, né, gente? É só hábito. Eu tenho hábito de tomar. Ultimamente, agora nesse frio, eu tô com mais preguiça, porque fica na geladeira, fica no freezer, a fica couve. Bem geladinho. Aí quando você baixa, é super gelado, mas eu tenho o hábito de tomar. Então, você pode variar, como você tem abacaxi, limão, gengibre, né? É bom demais. Muito. E o chazinho, que eu vou tomar também de quê? Esse chá é um chá ótimo para tratamento hepático. É um chá de dente de leão, que é um anti-inflamatório, que tem muitos compostos antioxidantes e ele atua no metabolismo hepático e do colesterol. Então... A André assustou. Eu dei um rugido tão forte. De leão, né? E nem talvez eu tô rugindo. Além do dente de leão, ele tem o cardo mariano, que tem um fitoquímico interessante, que é a similarina. Cardo mariano? Que carro é esse, gente? Cardo mariano. Cardo. Cardo. Ele é um antioxidante muito indicado também em doenças hepáticas. Não é um chá, é um cardo. É um cardo. Gengibre. Muito bom. E o abacaxi. A gente pode, inclusive, fazer um aproveitamento integral dos alimentos, higienizar bem o abacaxi, deixar na solução de hipoclorito, que foi o que a gente fez, tirar a casca, fazer o suco e com a casca fazer o chá. É verdade. E lembrando o seguinte, que chás fitoterápicos de folhas nunca devem ser fervidos. Eles têm que ficar em infusão 5 minutos e depois ser coado imediatamente, de preferência para uma jarra de vidro e não de plástico, para não ter também contaminação pelo plástico. Sim. E um ingrediente fundamental é a água, né? A hidratação. A água, ela ajuda a queimar a caloria, a eliminar toxinas. Por quê? Porque as vias de eliminação de toxinas, a via de eliminação é através do fígado e do rim, né? Sangue, fezes, suor e lágrima. Então, a água não pode faltar para eliminar a toxina. E eu queria só fazer uma observação importante quanto ao suco verde, que é com relação ao processo de detox. Porque o nosso fígado, todas as toxinas que nós ingerimos ou inalamos no nosso dia a dia, seja no agrotóxico presente no alimento, seja na química de cabelo, no esmalte ou a poluição do ar mesmo, tudo tem afinidade por gordura. Eles são lipofólicos. Então, eles grudam no nosso tecido adiposo e no nosso fígado também. E aí, quando eu preciso desintoxicar, eu tenho que fornecer para o meu fígado, para o meu organismo, a condição de tornar a substância que é solúvel em gordura para ser solúvel em água. E o suco verde, ele fornece esses nutrientes para fazer a biotransformação. Ótimo. Então, a gente favorece o processo de detoxificação desse órgão que está afetado. Ótimo.